Shalom. Ou agora, nesse exato momento, eu vou fazer a gravação, né, da leitura de um livro chamado Judaísmo Nazareno, do Tzadok Ben Derer. O objetivo com a leitura desse livro é da gente a compreender os acontecimentos do primeiro século, né? Coisas as quais estou falando aqui em acontecimentos históricos, tá? Que inclusive nos direcionará à compreensão das escrituras da Brit Hadashah. Né? Uma delas, né? A principal é o entendimento da Torá. Né? Se a gente não compreender a Torá, não compreender o que foi, o que aconteceu, né? Os acontecimentos históricos de lá para cá, de Moshe para cá, e o período, né, que ocorreu durante depois do Mashiach até a criação do cristianismo, né, fica um pouco complicado a gente entender algumas coisas. Então, com a leitura desse livro, que vai ser dividido em vários vídeos, em várias partes, o foco maior é esse, a gente compreender na questão histórica, né, os acontecimentos do primeiro século, tá? E eu vou começar pela leitura a história que não foi contada sobre os Netzarim, né? Primeiro, quem eram os Netzarim? Atualmente muitas pessoas acham que no primeiro século todos os discípulos de Yeshua, né? Yeshua é o nome hebraico, né, para o que nós conhecemos como Jesus, tá? Não vou aqui aprofundar essa questão de nomes, mas sempre vamos chamar por Yeshua, que é o nome que a gente conhece, o nome do Mashiach. No caso, atualmente muitas pessoas acham que no primeiro século todos os discípulos de Yeshua eram chamados de cristãos e que estes criaram uma nova religião chamada cristianismo. Ledo engano. Inicialmente, todos os discípulos de Yeshua eram conhecidos como Netzarim, nazarenos, conforme o texto de Atos, capítulo 24, verso 5. Tanto judeus quanto gentios estavam unidos em um só corpo, alcunhados de Netzarim. Somente na cidade de Antioquia é que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, Atos capítulo 11, verso 26. E isto por volta dos anos 40 a 60 depois do Mashiach. Enquanto em Antioquia os seguidores do Messias foram apelidados de cristãos, em todos os outros lugares se manteve o nome original, Netzarim, nazarenos. Segundo as lições do erudito Ray Price, da Universidade de Jerusalém, judeus e gentios crentes em Yeshua eram conhecidos como nazarenos, Netzarim. Somente muito tempo depois, houve uma distinção terminológica entre nazarenos e cristãos. Se no passado judeus e gentios eram chamados de nazarenos, Netzarim, essa situação mudou muito e se passou a fazer a seguinte diferenciação de nomenclatura. Os Netzarim, nazarenos, que eram judeus crentes em Yeshua HaMashiach, hebraico, Netzarim, aramaico, Natzraya. 2. Os cristãos, setor constituído por gentios crentes em Yeshua. Netzarim, nazarenos e cristãos estavam unidos e tinham plena comunhão, frequentando sinagogas, já que até então ainda não existiam igrejas. Em Massei Shlichim, Atos dos Emissários, o Atos dos Apóstolos, capítulo 15, há uma discussão acerca do relacionamento entre judeus e gentios. Na ocasião, Yaakov, Tiago, estabelece uma série de recomendações aos gentios e prescreve: porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem os pregue, e em cada Shabat, sábado, é lido nas sinagogas. No texto transcrito, identificam-se 3 importantes dados. 1. Judeus e gentios se reuniam em cada Shabat, cada sábado. 2.
Eles estudavam a lei, a Torá de Moisés. E 3. Estavam reunidos nas sinagogas e não nas igrejas. Estes 3 elementos indicam que judeus e gentios praticavam o judaísmo. Tá? O cristianismo, como se verá adiante neste livro, foi difundido por Inácio de Antioquia, o santo Inácio católico, e é contrário às primeiras práticas dos emissários, apóstolos e Yeshua. Antes da gente prosseguir, nós vamos enfatizar só uma coisa aqui. Estes 3 elementos indicam que os judeus e gentios praticavam o judaísmo. Vamos esquecer esse judaísmo rabínico, né, com as halahot, vamos esquecer isso aí, tá? Vamos falar de práticas judaicas, práticas da Torá, tá? Nesse sentido aí, tá? O cristianismo, como se verá adiante neste livro, foi difundido por Inácio de Antioquia, o santo Inácio católico, e é contrário às primeiras práticas dos emissários, os apóstolos e Yeshua. Eis o cristianismo de Inácio. 1. Determina a reunião no domingo. 2. Ensina que a lei, a Torá de Moshe, foi abolida pelo Novo Testamento. 3. Ordena a reunião em igrejas. Esses 3 ensinos são totalmente antagônicos àquelas 3 características extraídas de Atos 15 e 21, conforme visto no parágrafo anterior. Curial sublinhar: tanto os primeiros emissários, apóstolos, quanto os primeiros discípulos de Yeshua foram judeus, ingressando posteriormente na comunidade os gentios, e todos eles eram chamados de Netzarim, nazarenos. Somente tempos depois, conforme Atos 11:26, os discípulos gentios passaram a ser chamados de cristãos por aqueles que falavam a língua grega. Nazarenos e cristãos estavam unidos e praticando o judaísmo ensinado por Yeshua, razão pela qual se congregavam em cada Shabat para estudar a Torá, a lei de Moshe, nas sinagogas. Prova-se aqui agora que, biblicamente, os Talmidim de Yeshua eram conhecidos como Netzarim, nazarenos. Quando Shaul Paulo estava sendo acusado perante o governador Félix, seus inimigos formularam a seguinte acusação: descobrimos que este homem, Shaul Paulo, é uma peste. Ele é um agitador dos judeus pelo mundo todo. É o líder da seita dos Netzarim, nazarenos. Isso está em Atos capítulo 24, verso 5. Shaul, Paulo, rebateu a acusação de que seria um agitador, porém, não negou que seria um dos líderes do grupo conhecido como Netzarim, nazarenos ou o caminho. Entretanto, isto eu, Shaul, Paulo, admito. Adoro o Elohim de nossos pais, de acordo com o caminho, ao qual eles chamam seita. Continuo a crer em todas as coisas de acordo com a Torá, lei e todos os escritos dos profetas. Atos 24:14. Antes de Shaul, Paulo reconhecer que Yeshua é o Mashiach, perseguiu os discípulos do Salvador, conhecidos como membros do caminho. Saulo, Paulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco ou Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Atos 9:2. Logo, verifica-se que os primeiros discípulos de Yeshua eram chamados de Netzarim, nazarenos ou simplesmente membros do caminho. A este respeito, giza o rabino James Scott Trim. O termo o caminho é usado para descrever os crentes em Atos 9:2 e em Atos 22:4, que na verdade recapitula os eventos de Atos 9:2. Este termo, o caminho, é usado como alternativa ao nome nazarenos em Atos 9:2, 19:9, 19:23, 22:4, 24:5, 14. Em Atos 24:5 e 14, os opositores de Yeshua diziam que os nazarenos ou os do caminho representavam uma seita, tá? Uma seita, para quem não sabe o que é, tem o sentido de grupo ou facção.
Tá? Assim, o judaísmo nazareno era um dos muitos grupos do judaísmo. Né? Então, para eles, os opositores de Yeshua, os nazarenos do caminho representavam uma seita do judaísmo. Porém, em verdade, o judaísmo nazareno ou do caminho é a religião bíblica praticada pelos primeiros talmidim, discípulos de Yeshua. Este judaísmo nada tem a ver com o atual judaísmo rabínico, que é corolário dos ensinamentos da maioria dos prushim, fariseus. Esses tão criticados por Yeshua. Importa consignar que os Netzarim, nazarenos, formavam mais um dos tantos grupos existentes do judaísmo do primeiro século, ou seja, não fazia parte do cristianismo, que somente veio a surgir tempos depois. Confira o escolhe do pesquisador e aramaicista Andrew Gabriel Roth. Netzarim é uma seita dentro da categoria mais ampla do judaísmo. A história comprova que, no período do Segundo Templo, a religião judaica, com seus inúmeros grupos e subgrupos, era conhecida como judaísmo. E os seguidores de Yeshua eram chamados de Netzarim, nazarenos, ou do caminho. Destes dados históricos e bíblicos extrai-se o nome judaísmo nazareno ou judaísmo do caminho. Define-se judaísmo nazareno como o ramo do judaísmo cujos ensinos, doutrinas e práticas foram vivenciados por Yeshua HaMashiach e seus primeiros talmidim, discípulos. Yeshua não veio para fundar uma nova religião, mas sim para ensinar o judaísmo de acordo com as escrituras. Aquele que segue Yeshua HaMashiach deve vivenciar o judaísmo por ele lecionado, tomando muito cuidado com as atuais práticas do judaísmo, visto que muitas delas estão impregnadas de elementos antibíblicos. Muitas pessoas, quando descobrem que Yeshua era judeu e seguia judaísmo, terminam por abraçar indiscriminadamente todos os costumes judaicos, sem a maior análise crítica, o que é totalmente insensato. Há uma, porque o judaísmo moderno está distante daquele praticado pelos discípulos de Yeshua. Há duas, porque o judaísmo moderno está fundado no pensamento farisaico, fortemente combatido por Yeshua. Há três, porque o judaísmo moderno segue mais a tradição do que a própria Torá. E há quatro, porque o judaísmo moderno incorporou elementos e ritos pagãos. Tais críticas são estendidas a certos grupos, e não todos, do judaísmo messiânico, que não estão imunes de erros e, em muitos casos, preferem colocar os ensinos rabínicos acima das escrituras. Por conseguinte, este livro estará focado única e exclusivamente nas práticas bíblicas do Netzarim, os autênticos seguidores do Mashiach. E os cristãos? Onde se enquadram? O texto aramaico de Masei Likhim, Atos 11:26, é esclarecedor. Tradução. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela congregação e ensinaram muitas pessoas. Foi naquele tempo que os discípulos de Antioquia foram chamados pela primeira vez de cristiani, cristãos. E ela de fato aparece aqui, né? Na verdade ele falou em aramaico, mas aqui ele está em hebraico, na verdade. Né? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Bom, continuando aqui, né? Então, a gente observa no texto em hebraico, que aqui diz que está em aramaico, mas essa escrita aqui é hebraica, que aparece a transliteração, inclusive ela está em negrito aqui, em Christian, né? Que não é nem Cristiane, é Cristiano, né? Que seria a mesma coisa que cristãos. Há algo surpreendente na passagem transcrita. No meio do manuscrito em hebraico, aparece a transliteração da palavra grega cristão. Isto causa estranheza, pois seria o mesmo que um texto em inglês constasse uma palavra em japonês. Qual seria a explicação para a inserção de um vocábulo grego em uma epístola escrita em aramaico? A resposta é simples. Em Antioquia, os discípulos gentios falavam grego e receberam o nome de cristãos, em grego, que significa aquele que segue em Cristo. Por sua vez, a palavra grega Cristo significa o ungido.
Obviamente, pessoas que falavam grego usariam esse termo em sua própria língua, cristão. Em conclusão, percebe-se que o vocábulo cristão foi originariamente aplicado aos seguidores gentios de Yeshua, falantes da língua grega, permanecendo o nome Netzarim, nazarenos, para os discípulos judeus, que se comunicavam em hebraico-aramaico. Ministra Andrew Gabriel Roth. Os Shlichim, apóstolos, não chamavam a si próprios de cristianos. Os Shlichim eram membros do caminho, designados de Netzarim. Os gentios de Antioquia foram cunhados com a palavra cristiano, um termo grego para messiânicos. David Stern também reconhece a palavra cristão, que foi usada apenas para os crentes gentios, enquanto os judeus eram conhecidos como o caminho. Penso que o nome cristianoi, cristãos, foi aplicado aos crentes gentios por não crentes gentios. Por quê? Porque os cristãos judeus teriam designado seus irmãos gentios da fé pelo mesmo termo que usavam para designar a si mesmos, povo que pertence ao caminho. Comentário judaico do Novo Testamento, página 291. Logo, se inicialmente judeus e gentios eram chamados Netzarim, em momento posterior houve a distinção dos crentes em Yeshua. 1. Judeus chamados Netzarim, nazarenos ou do caminho, e 2. Alcunhados de cristãos. No livro de Atos, nazarenos e cristãos viviam em comunhão, sendo que a liderança era exercida pelos emissários, apóstolos, todos judeus, ou seja, nazarenos. Toda esta harmonia entre judeus e gentios chegou ao fim quando o gentio Inácio de Antioquia, não concordando com a liderança judaica dos nazarenos, criou uma rebelião nas congregações e dividiu os dois grupos, por volta do ano 98. A partir daí, Inácio afirma que os seguidores de Yeshua deveriam abandonar o judaísmo, religião praticada pelos nazarenos, a seguir a religião por ele criada, o cristianismo. A nova religião, o cristianismo, começou a florescer no início do segundo século e culminou com a instituição da Igreja Católica Romana no século IV. Ora, se os Netzarim, nazarenos e os primeiros cristãos eram adeptos do judaísmo, conclui-se com facilidade que o cristianismo, oficializado pelo catolicismo romano, não representa a religião praticada pelos originais seguidores de Yeshua. Por sua vez, o protestantismo e as atuais denominações evangélicas também não expressam a fé original, salvo raras exceções, visto que seguem inúmeras práticas e dogmas estabelecidos pela Igreja Católica, tais como 1. A substituição do Shabat, sábado, pelo domingo. 2. A abolição das festas bíblicas, relatado em Levítico 23, substituindo-as pelas festas pagãs. Exemplo: celebração da Páscoa em data coincidente com a Páscoa católica e não com a data determinada nas Escrituras. O Natal em 25 de dezembro, cuja origem está no paganismo, ressaltando-se que a Bíblia não indica o dia de nascimento do Messias. 3. A falsa ideia de que a lei foi abolida. 4. A teologia da substituição, que defenda a substituição de Israel pela Igreja nos planos do Eterno. Vamos parar por aqui, mas as denominações evangélicas seguem dezenas e dezenas de preceitos errôneos e que têm origem no catolicismo papal. Como asseverado linhas atrás, os nazarenos ou do caminho eram praticantes do judaísmo e assim permaneceram, não mudando a fé original, ainda que vitimizados pela rebelião gentílica de Inácio ao criar uma nova religião, o cristianismo. Após essa rebelião e a separação entre judeus e gentios, os israelitas fiéis a Yeshua permaneceram com o nome de Netzarim, nazarenos ou do caminho, enquanto os gentios mantiveram o título de cristãos. No século IV, estruturou-se o cristianismo como religião oficial por meio do catolicismo romano, ensejando perseguição a pessoas de outras crenças. Então, algo totalmente contraditório ocorreu. Os cristãos que, no passado, eram amigos e liderados pelos nazarenos, começaram a persegui-los e exterminá-los, isto é, pessoas que se diziam discípulos de Yeshua, os cristãos, condenavam e martirizavam os nazarenos,
os primeiros seguidores do Machia, irmão assassinando irmão em nome da nova religião. Cumpriu-se então a profecia de Yohanan, João, de que os falsos profetas sairiam de dentro da própria comunidade de discípulos. Eles saíram de dentro de nós, mas não eram parte de nós. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Yohanan Aleph, 1 João 2,19. Os Netzarim, nazarenos, foram muito perseguidos pelo Império Romano, que exterminou grande parte do grupo e de seus escritos, razão pela qual existem poucas fontes históricas subscritas pelos próprios nazarenos a respeito de si próprios, excetuando-se os Ketuvim Netzarim, escritos nazarenos conhecidos incorretamente como o Novo Testamento. Não obstante, além da descrição fiel dos Netzarim, nazarenos, no Novo Testamento, há relatos históricos produzidos por seus inimigos, geralmente depreciando os discípulos de Yeshua. De qualquer forma, tais registros históricos são importantes para se entender quem eram, o que pensavam e como agiam os nazarenos. Epifânio de Salamina, um dos pais, entre aspas, da Igreja Católica, que viveu no final do século IV, escreveu uma obra em que criticou os nazarenos. Para Epifânio, os nazarenos seriam hereges. Contudo, sabemos com toda a certeza de que os primeiros discípulos de Yeshua não foram ímpios, mas sim homens tementes ao Eterno. Eis o relato de Epifânio. Os nazarenos não diferem essencialmente dos outros, referindo-se aos judeus ortodoxos, pois praticavam os mesmos costumes e as mesmas doutrinas prescritas pela lei judaica, a Torá, com a diferença de que eles, os nazarenos, creem no Messias, Yeshua. Eles, os nazarenos, creem na ressurreição dos mortos e que o universo foi criado pelo Eterno. Eles afirmam que o Eterno é um e que o Hamashia é seu filho, Yeshua Hamashia. Eles, os nazarenos, são bem versados na língua hebraica. Leem a lei, referindo-se à lei de Moisés. Eles são diferentes dos judeus e diferentes dos cristãos, apenas no seguinte: eles discordam dos judeus porque chegaram à fé no Messias, mas são distintos dos verdadeiros cristãos porque praticam os ritos judaicos da circuncisão, guarda de Shabat e outros. Verifica-se no texto de Epifânio que Epifânio faz uma diferenciação entre os nazarenos e os cristãos. Todavia, importante lembrar que Epifânio foi um dos grandes protagonistas do estabelecimento das doutrinas da Igreja Católica Romana do século IV. Assim, os cristãos elogiados por Epifânio eram aqueles que seguiam o catolicismo romano, enquanto os nazarenos, Netzarim, eram aqueles que se recusaram a aceitar a autoridade da Igreja Católica Gentílica. Interessante registrar que Epifânio considerava os nazarenos como hereges. Ora, será que um pai, entre aspas, da Igreja Católica Romana tem autoridade para desmerecer os nazarenos, discípulos originais de Yeshua? Marcel Simon, especialista em história do cristianismo no primeiro século, tece as seguintes considerações a respeito das declarações de Epifânio. Eles, referindo-se aos nazarenos, se caracterizam essencialmente por seu forte apego aos costumes judaicos. Se eles são hereges na opinião da mãe igreja católica, é apenas porque continuam apegados às ideias antigas. Eles, os nazarenos, representam, embora Epifânio categoricamente não admita, os verdadeiros e diretos descendentes da comunidade primitiva, dos apóstolos, a qual nosso autor Epifânio sabe muito bem que foi chamada com o mesmo nome de nazarenos. Reflita sobre a assertiva transcrita acima. Os nazarenos eram os verdadeiros e diretos descendentes dos apóstolos. Este é o motivo pelo qual nós seguimos o judaísmo nazareno ou o judaísmo do caminho. Os nazarenos representam a fé original dos primeiros discípulos de Yeshua. Refere-se daí que os dogmas hoje reinantes em quase todos os setores do cristianismo são falsos. 1. A substituição do Shabat pelo domingo. 2. A abolição das festas bíblicas. 3. Instituição de festas pagãs, Natal, Ano Novo, etc. 4.
A concepção de que a lei, a Torá, foi abolida. 5. O pensamento de que a graça substitui a lei. 6. A propagação de que a igreja substitui Israel nos planos do Eterno. Insta a repetir: os nazarenos não fundaram o cristianismo, visto que Yeshua não veio criar uma nova religião. Confira-se o magistério do historiador Justo Gonçalves em sua obra História do Cristianismo. Não pense que eles, os nazarenos, pertenceram a nova religião. Eles eram judeus, e a única diferença que os separavam do restante é que eles acreditavam que o Messias havia chegado, enquanto os demais judeus ainda aguardavam a vinda do Messias. Assim, os nazarenos não instituíram uma nova religião. Conclui-se que eles praticaram o judaísmo ensinado por Yeshua, conhecido como seita dos nazarenos ou caminho. Masei Shlichim, Atos 24, 5 e 14. Em vários capítulos deste livro, demonstrasse à luz da Bíblia como era o judaísmo pregado por Yeshua e praticado por seus emissários apóstolos. Agora, faz-se mister trazer à baila alguns dados históricos sobre os nazarenos. Egésipos, uma testemunha ocular. Egésipo foi um escritor nazareno que viveu durante os anos 110 a 180 DC, cujo provável nome hebraico foi Ha-Gishfa. Eusébio de Cesareia escreveu que Egésipo pertenceu à primeira geração dos sucessores dos apóstolos, o que o credencia como historiador. Registrou Egésipo boa parte da tradição oral dos apóstolos e as compilou em uma obra chamada Memórias, em 5 volumes, escrevendo-as, segundo o relato de Eusébio, em hebraico e aramaico. Infelizmente, a monumental obra deste discípulo de Yeshua está perdida. Porém, no livro História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia citou alguns trechos do tratado de Egésipo que ainda não havia desaparecido. Eusébio de Cesareia, inclusive, há um estudo no canal Yeshiva Brasil, justamente falando sobre esse livro, História Eclesiástica. Por conseguinte, serão investigados os preciosos relatos históricos de Egésipo, cabendo advertir que se tomou liberdade de colocar algumas palavras da obra Memórias, em hebraico, língua original de seus escritos. No livro 5º de suas Memórias, escreveu Egésipo: sucessor na direção da Querrilá, congregação, é junto com os apóstolos Yaakov, irmão do Senhor, que seria no caso irmão do Mashiach. Todos dão-lhe o sobrenome de justo, Hatzadik. Desde os tempos do Mashiach até os nossos, pois eram muitos os que chamavam Yaakov, mas somente foi esse santo desde o ventre de sua mãe. Não bebeu vinho nem bebida fermentada, não comeu carne, sobre sua cabeça não passou tesoura nem navalha, e tampouco ungiu-se com azeite nem usou do banho. Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, página 47. Ante a declaração transcrita, percebe-se que após a morte de Yeshua, a liderança dos apóstolos contou com a participação de Jacob, irmão do Mashiach. Isto derruba a ideia católica de que Pedro, Kefa, foi o primeiro papa ou líder dos discípulos. A bem da verdade, segundo o texto visto acima, a liderança foi compartilhada coletivamente entre os apóstolos, emissários e Jacob, Tiago. Em dado momento de sua obra, Egésipo destaca Jacob como principal líder dos emissários. Outro elemento importante extraído da passagem transcrita diz respeito ao fato de que Jacob não bebeu vinho nem passou navalha em sua cabeça desde o ventre de sua mãe. Ou seja, era nazireu, consoante a descrição de Bemidbar número 6. Deduz-se então que a Torá, lei, era praticada pelos discípulos mesmo após a morte do Mashiach, uma vez que o voto de nazireu, é uma instituição da Torá e Jacob nunca desfez o voto enquanto viveu. Egésipo narra que muitas autoridades judaicas creram que Yeshua era o Mashiach, enquanto seus opositores temeram, dizendo: todo o povo corre perigo ao esperar o Mashiach em Yeshua. Isto demonstra que um número considerável de judeus aceitou o testemunho do Mashiach e que é confirmado pelas escrituras sagradas.
Ao ouvir o relato, eles louvaram a Elohim, mas também disseram: Veja, irmãos, quantas dezenas de milhares de crentes há entre os habitantes de Judá, e eles são zelosos da Torá. Atos capítulo 21, verso 20. Egésipo relata a morte de Jacó, Tiago, irmão de Yeshua, asseverando que em Pêssar, Páscoa, estavam reunidos muitos judeus e gentios no Beit Hamikdash, templo. Então alguns escribas e fariseus puseram Jacó no alto do templo para convencer a população de que Yeshua não era o Mashiach. Contudo, Jacó pregou com autoridade e ousadia, declarando que Yeshua é o Mashiach e que há de voltar sobre as nuvens do céu. Nesta ocasião, muitos creram na mensagem de Jacó e começaram a louvar o filho de Davi, que levou alguns escribas e fariseus a jogá-lo de cima do templo. Como Jacó não morreu na queda, foi apedrejado. Mas ele, Jacó, Tiago, virando-se, ajoelhou-se e disse: Eu te peço, Senhor, Elohim Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E quando estavam assim apedrejando, um sacerdote, um dos filhos de Recabe, filho dos Recabim, dos quais o profeta Irmiarro, Jeremias, havia dado testemunho, gritava dizendo: Parai, o que estás fazendo? O justo roga por vós. E um deles, Tecelão, agarrou o bastão com que batia os panos e deu com este na cabeça do justo. E assim foi que sofreu o martírio. Enterraram naquele lugar junto ao templo, e ainda se conserva sua coluna naquele lugar ao lado do templo. Jacó e Tiago já eram testemunho veraz para os judeus e para os gregos de que Yeshua é o Mashiach. Tá? Então aqui, para a gente entender, esse Jacó, Tiago, é o mesmo que escreveu a carta de Tiago, que está na Bíblia. Tá? Foi escrita pela irmã do Messias. Após a morte de Jacó, irmão do Mashiach, os emissários apóstolos se reuniram com o objetivo de escolher o novo líder, sendo eleito Simão, primo de Yeshua. Cita-se Eusébio de Cesareia, que se pautou na obra de Egésipo. Depois do martírio de Jacó, Tiago e da tomada de Jerusalém, o que se seguiu imediatamente é a tradição de que os apóstolos e discípulos do Senhor, que ainda viviam, reuniam-se de todas as partes do mesmo lugar, junto com os que ainda eram da família do Senhor segundo a carne, pois muitos deles ainda viviam. E todos celebravam o conselho sobre quem seria considerado digno de conceder a Jacó, de suceder a Jacó. E todos, por unanimidade, decidiram que Shimon, filho de Quelofá, Clopas ou Cleopas, mencionado também pelo texto do Evangelho, era digno do trono daquela Querrilá, congregação, por ser primo do Salvador, ao menos segundo se diz, pois Egésipo refere que Quelofá era irmão de José. A escolha de Shimon ocorreu após a tomada de Jerusalém, ou seja, depois do ano 70. Evidencia-se que até então a liderança permanecia na mão dos judeus, todos da família terrena de Yeshua. 1. O Mashiach é sucedido por Jacó, seu irmão de sangue. 2. Jacó é sucedido por Shimon, seu próprio primo e também primo de Yeshua. Flávio Domiciano foi imperador romano durante os séculos de 81 a 96, desencadeando severa perseguição no final de seu governo aos judeus discípulos de Yeshua. Domiciano ordenou a morte de todos os membros da família de Davi, recaindo a fúria do imperador sobre os descendentes de Judá, que era irmão Judá, que era irmão do Salvador segundo a carne. Reproduz-se mais uma vez a narrativa de Egésipo. Da família do Senhor viviam ainda os netos de Judá ou Judas, e seu irmão segundo a carne, os quais delataram por serem da família de Davi. O Evocatus aqui tem um 10 marcado, né? Era o soldado veterano mobilizado para serviço dos magistrados em funções administrativas. Tá? Conduziu-os à presença de César Domiciano, porque este, assim como Herodes, temia a vinda do Mashiach. Perguntou-lhes se descendiam de Davi, eles o admitiram. Perguntou-lhes então quantas propriedades tinham ou de quanto dinheiro dispunham.
e eles disseram que ambos não possuíam mais do que 9.000 denários, metade de cada um, e ainda assim afirmaram que não possuíam metal, mas que era a avaliação de apenas 39 pletros de terra, cujos impostos pagavam e que eles mesmos cultivavam para viver. Então mostravam suas mãos e juntaram como testemunho de seu trabalho pessoal a dureza de seus corpos e os calos que haviam se formado em suas próprias mãos pelo trabalho contínuo. Perguntados acerca do Machi e de seu reino, que reino era este, onde e quando se manifestaria, deram como explicação que não era deste mundo nem terreno, mas celeste e angélico, que se dará no final dos tempos. Então ele virá com toda a sua glória e julgará os vivos e os mortos e dará a cada um segundo suas obras. Ante essas respostas, Domiciano não os condenou a nada, mas inclusive desprezou-os como gente vulgar. Deixou-os livres, por decreto, fez cessar a perseguição contra a Querrilá, congregação. Os que haviam sido postos em liberdade estiveram à frente das Querrilote, congregações, tanto por terem dado testemunho, como por serem da família do Machia, e retornado à paz, viveram até Trajano. Foi dito que Shimon ocupou a liderança do caminho após a morte de Jacó. Em relação a Shimon, Eusébio de Cesareia e Egésipo afirmam que foi martirizado por meio de crucificação. O mesmo escritor, Egésipo, diz também que outros descendentes de um dos chamados irmãos do Salvador, de nome Yehudá, Judas, sobreviveram até este mesmo reinado, depois de ter dado testemunho de sua fé em Yeshua sob Domiciano, como já referimos anteriormente. Vamos voltar aqui um pouquinho, que eu quero só olhar aqui uma coisinha. Aqui o número, Yehudá, tá? Judá, tem um novezinho na frente. Esse 9 diz o quê? Yeshua teve vários irmãos e irmãs. Um deles chamava-se Yehudá, que na língua portuguesa passou a ser chamado de Judas. O autor da epístola inserta na Brit Hadashah, ou seja, mais uma carta que foi escrita por um outro irmão do Machia, né, que está a carta de Judas, está na Bíblia. Então, continuando aqui. O mesmo escritor Egésipo diz também que outros descendentes de um dos chamados irmãos do Salvador, de nome Yehudá, Judá ou Judas, sobreviveram até esse mesmo reinado, depois de ter dado testemunho de sua fé em Yeshua sob Domiciano, como já referimos anteriormente. Escreve Egésipo o seguinte: Vem, pois, e põe-se à frente de toda a Querrilá, congregação, como mártires e como membros da família do Salvador. Quando em toda a Querrilá, congregação, se fez paz profunda, vivem ainda até o tempo do imperador Trajano, até que o filho do tio do Salvador, o anteriormente chamado Shimon, Simeão, filho de Quelofá, Clopas ou Cleopas, foi denunciado e acusado igualmente pelas seitas, também pela mesma razão, sobre o governador consular Ático. Durante muitos dias torturaram-no e deu testemunho, de maneira como todos, inclusive o governador, ficaram muito admirados e que como continuava resistindo apesar de seus 120 anos, e mandaram crucificá-lo. Na obra Eusébio de Cesareia, o autor escreveu que até a época do imperador romano Adriano, que governou de 117 a 138, a liderança do caminho em Jerusalém contou sucessivamente com 15 Zaquenim, anciãos, todos judeus circuncisos. Esse registro é de extrema relevância, porquanto demonstra que os líderes dos nazarenos, ao passar dos anos, sempre foram judeus circuncisos e nunca gentios. Em outras palavras, os sucessores dos apóstolos, emissários na liderança, judeus circuncisos, concentraram suas funções em Jerusalém e jamais outorgaram poder à Igreja Romana. Transcreve-se a anotação de Eusébio de Cesareia, extraída provavelmente do livro de Egésipo. No que tange às datas dos Zaquenim, anciãos, bispos, de Jerusalém, nada encontrei conservado por escrito, porque, na verdade,
uma tradição afirma que tiveram vida muito breve. Do que foi deixado por escrito, consegui tirar a limpo isto, que até o assédio dos judeus nos tempos de Adriano, houve uma sucessão de Zaquenim, anciões, bispos, em número de 15, e dizem que desde a origem todos eram hebreus e que haviam aceitado sinceramente o conhecimento do Mashiach, tanto que aqueles que estavam capacitados a julgá-los consideraram-nos até dignos do cargo de Zaquenim. Naquele tempo, efetivamente, a Queilá, a congregação, era toda composta por fiéis hebreus, desde os apóstolos até o assédio dos que então restavam, quando os judeus, novamente separados dos romanos, foram vítimas de grandes guerras. Portanto, como quer que tenham terminado os Zaquenim, ancião, bispos, procedentes da circuncisão naquele momento, talvez seja necessário agora dar sua lista desde o primeiro. O primeiro, pois, foi Jacó, Tiago, chamado irmão do Senhor. Depois dele, o segundo foi Simeão. O terceiro, Tzadik, justo. O quarto, Zaqueu. O quinto, Tobias. O sexto, Benjamim. O sétimo, Yohanan, João. O oitavo, Matitiarro, Matias. O nono, Filipe. O décimo, Sêneca. 11º, Tzadik, justo. 12º, Levi. 13º, Efraim. 14º, Yosef. E depois de todos, o 15º, Yehudá. Estes foram os Zaquenim, anciões bispos, da cidade de Jerusalém, desde os apóstolos até o tempo em que estamos falando, todos oriundos da circuncisão. Frisa-se mais uma vez, até o tempo do imperador Adriano, de 117 a 138, a sucessão dos líderes do caminho ocorreu sempre na cidade de Jerusalém, e todos os 15 líderes citados eram judeus circuncisos, ou seja, praticantes da Torá, da lei. Desmascara-se a mentira de Roma, no sentido de que o Novo Testamento aboliu a circuncisão. Não. A circuncisão foi observada normalmente pelos Netzarim, nazarenos, inclusive 300 anos depois de Yeshua a menção de Epifânio de Salamina. Os nazarenos praticavam os ritos judaicos da circuncisão, a guarda de Shabat e outros. Vale observar que a lista dos 15 Zaquenim circuncisos é totalmente diferente da lista da sucessão apostólica criada pela Igreja Católica. Esta instituição afirma que o primeiro Papa foi Pedro e que este transmitiu o cargo a seu sucessor e que geração após geração há a transmissão da autoridade eclesiástica, perdurando até os dias de hoje. Então, para o catolicismo romano, o atual Papa é sucessor de Pedro. Porém, a sucessão da liderança jamais saiu de Jerusalém para Roma. E Kefa, Pedro, não foi o primeiro líder, muito menos o primeiro Papa, expressão que não existe na Bíblia e é fruto de invenção humana. Compara a verdade e a mentira acerca dos 15 primeiros líderes depois de Yeshua HaMashiach. Bom, a verdade. Sede da liderança, Jerusalém. O engano, sede da liderança, Roma. Função exercida, na verdade, era o Zaqueno, ancião. No engano, cargo eclesiástico, Papa. Característica, todos foram judeus circuncisos, na verdade. No engano, característica, com exceção de Pedro, Kefa, todos os outros papas foram gentios e circuncisos. Lista verdadeira dos primeiros líderes. Yaakov, Tiago, Shimon, Simeão, Tzadik, justo, Zacai, Zaqueu, Tobit, Tobias, Biniamim, Benjamim, Yohanan, João, Matitiarro, Matias, Filipe, Sêneca, Tzadik, justo, Levi, Efraim,
Yosef, José e Yehudá, Judá. A lista falsa dos 15 primeiros, entre aspas, papas. Né? Pedro, Lino, Anacleto, São Clemente I, Evaristo, Alexandre, Sisto I, Telésforo, Higino, Pio I, ou Pio I, Aniceto, Sotero, Eleutério, Vitor I e Zeferino. A verdadeira sucessão de líderes em Jerusalém foi prejudicada com a guerra travada entre judeus e romanos entre os anos de 132 a 135, na chamada Revolta de Bar Corba. Bar Cossba organizou um exército religioso equivalente a 4 legiões romanas com o objetivo de expulsar os romanos de Jerusalém e de Israel, criando um estado independente. Na ocasião, o rabino Akiva mudou o nome de Bar Cossba para Bar Corba, filho da estrela, declarando como o Messias de Israel. Após uma vitória temporária por 3 anos, os judeus foram derrotados por 12 legiões romanas que promoveram ataques a pequenos grupos e vilarejos de civis. Num período de 3 anos de conflito, calcula-se que aproximadamente 850 mil judeus foram mortos pelas espadas romanas, por fome ou doença. Com o término da guerra, o imperador Adriano alterou o nome da província de Yehudá, Judéia, para Síria-Palestina. Também mudou o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, proibindo os judeus de entrar na cidade sob pena de morte. Por tal razão, desapareceu a liderança judaica em Jerusalém, rompendo-se a cadeia de sucessão dos Aquenim, seguidores israelitas de Yeshua HaMashiach. Bom, por enquanto, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.